Não tenha medo, tenha esperança. 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 Lembrando todos vocês, não tenham medo, tenham esperança. Tenha medo, tenha esperança. Vai, Corinthians. Não era pra falar. Miguel. Não tenha medo, tenha esperança. 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 Tchau! Não tenha medo, tenha esperança. Não tenha medo, tenha esperança. Olha pessoal, esse é o recadinho nosso para vocês. Não tenha medo, tenha esperança. Graça e paz, pessoal. Sou o pastor Márcio Rocha, da Igreja Batista na Vila Muniz, ou simplesmente da família IBVM. Estamos começando agora o nosso 11º culto dessa série aqui, Lições do Exílio Doméstico, nesse período difícil que estamos passando, não é verdade? Aqueles que vão sobreviver a tudo isso estão de parabéns, viu? Já consertei muita coisa aqui em casa, já aparece, então coisa que está 1 ano para consertar, a gente vai arrumando e tem que arrumar coisa para fazer. As mulheres estão dando graças a Deus por isso, mas não estão aguentando mais a presença dos maridos dentro de casa, na verdade. Mas tem sido maravilhoso esse tempo, gente. E começamos sempre esse culto com essas palavras de esperança das nossas crianças, das famílias da nossa igreja, dizendo: não tenha medo, tenha esperança. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração em favor de cada um de vocês, tá? Espero que você já esteja com a sua Bíblia. Se você não estiver, corre lá, pega ela, tá bom? Anote, é sempre muito legal você estar anotando aquilo que te chama a atenção, aquilo que toca no teu coração, para futuramente, quando você for ler aquele texto, você saber mais ou menos o que mexeu com você. Isso é maravilhoso. Curta esse vídeo, compartilhe. Se você estiver nos assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, tá bom? Que Deus abençoe sua vida nesse culto. Vamos estar juntos adorando o nosso Deus. E olha, fiquem, porque vai ter um momento muito especial, vai ter palavras de esperança de alguns missionários, amigos, irmãos nossos, espalhados pelo mundo, que estarão trazendo para você hoje, tá? E eu quero nesse momento estar orando por tua vida, a vida da tua família, pelo nosso país, o nosso mundo, nesse momento tão difícil que estamos passando. Falando em oração, durante esta semana, as igrejas batistas do Vale do Ribeira, também chamado de Aibavar, estão promovendo uma semana de oração. Começou na segunda, vai até domingo. Tá? Quem quiser estar acompanhando, todo dia, 9 horas da manhã, 15 horas e às 19 horas, estão tendo lives e períodos de oração e louvor, tá bom? No Facebook da Aibavar, tá? Digita lá e nos acompanha. Está sendo bênção. Vamos estar orando. E lembrando, o poder da oração está em quem ouve a oração e não em quem fala, tá bom? Então, nosso Deus, Ele tem todo o poder, Ele ouve as nossas orações e responde de acordo com a tua vontade. Mas coloque na presença dEle tudo que está no teu coração, querido. Deus amado, obrigado, Pai, por esse tempo maravilhoso, o Senhor tem separado a nós, obrigado por esse privilégio de estarmos juntos, mesmo que não fisicamente, mas sim virtualmente. Deus, coloco a família de cada um que nos ouve, aqueles que precisam de paz, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de tranquilidade, mas também há muitos que estão agradecendo, ó Pai, e mesmo em meio a esse tumulto, a tudo isso, nós temos muito a agradecer. Então, obrigado, Pai, pelo dom da vida, obrigado pela família, pelos amigos, obrigado pelo sustento que o Senhor tem nos dado. E se alguém que carece, ó Pai, carece de sustento, de alimentação ou de algo, Pai,
financeiro, em nome de Jesus clamamos, ó Pai, para que o Senhor tenha misericórdia, levante esse sustento, levante essa alimentação, levante a solução para esse problema que essa pessoa está precisando, ó Pai. E aqueles que estão tristes, sintam-se cheios da alegria do Senhor. Pai, esse culto é um presente nosso ao Senhor. Toda a honra, toda a glória se dá a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês que nos visitam pela primeira vez receberão agora um abraço das nossas crianças virtualmente, mas quando tudo isso acabar, vá nos fazer uma visita lá na Igreja Batista da Vila Muniz, Rua Flamengo 219, aqui em Cajati. Você vai receber esse abraço dessas crianças, tá bom? Estou com muita saudade de reunir com nossos irmãos, nossos cultos, o nosso projeto de judô também, vontade de estar junto do tatame com as nossas crianças. E olha, logo tudo isso vai passar e logo vamos poder estar adorando a Deus junto. Fique com esse recadinho das nossas crianças, fique com as mensagens de esperança dos missionários. Deus abençoe. Vamos adorar a Deus também com os louvores que teremos logo mais e até daqui a pouquinho, tá bom, pessoal? Deus abençoe. Muito obrigada pela visita. Deus te abençoe. Um beijo da família BVM. Seja bem-vindo à BVM. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. A família BVM ama você. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Vila Muniz. É sempre uma grande alegria poder me reportar aos irmãos. Eu os amo e agradeço muito a Deus porque os irmãos estão ao lado da obra de Deus espalhada no mundo. Mas eu quero usar esse curto espaço de tempo para dar uma palavra de encorajamento nesse período triste que o mundo está vivendo, dessa pandemia, que é uma epidemia que acontece simultaneamente em vários continentes. A pandemia do coronavírus. Eu quero dizer aos irmãos, não vou ler um texto bíblico por uma questão de tempo, mas me refiro ao livro do Apocalipse de um modo geral. O livro do Apocalipse nos diz que essas coisas aconteceriam. Só que o detalhe é que ele não diz que acontecendo isso seria o fim. O que ele nos revela é que até que o fim venha, essas coisas acontecem. Mas o detalhe mais importante é que ele revela que Deus tem a história nas suas mãos. Então a gente pode ficar tranquilo, porque a história da humanidade não está na mão das doenças, das epidemias, das pragas, nem na mão dos governantes, dos médicos, dos cientistas. A história está nas mãos de Deus. E Deus conduz a história em segurança, mesmo que se coisas ruins aconteçam. E outro detalhe é que, ligado a isso, ao mesmo tempo que a história da humanidade está nas mãos de Deus, a nossa história pessoal também está. A minha vida, a sua vida. Nós podemos descansar em Deus, porque o governante do universo é também o governante da nossa vida pessoal. Portanto, nós devemos usar esse momento como uma oportunidade de testemunho, de proclamação. Devemos levar essa esperança, esse conforto àqueles que ainda não têm. Vamos dizer ao mundo que a história, que Deus conduz a história, mas vamos dizer ao mundo que Deus também conduz a nossa vida. Vamos dizer ao mundo que é possível ter paz no momento de tanta tristeza, no momento de morte e no momento de dor. Vamos oferecer à humanidade a paz que nós já temos em Jesus. Deus abençoe. Fique com Deus. Estamos seguros. Olá pessoal, sou Giovanni Meneguzzi, missionário aqui na Itália, e queria falar com vocês, conversar sobre esse momento tão delicado e tão único que nós estamos vivendo na nossa vida, né? Apesar de um momento difícil, de ter que ficar em casa, não poder ter o contato e o abraço dos nossos queridos, nós estamos enfrentando com entusiasmo aqui na Itália, e o número das pessoas contagiadas e infelizmente dos falecimentos também está diminuindo. Nós estamos otimistas, sabemos que o Brasil também está começando a passar por isso. Queríamos então compartilhar com vocês essa oportunidade de evangelismo. O que acontece? A gente tinha talvez um pouco mais de timidez ao falar, principalmente com os locais aqui, com os italianos, e com esse momento e com essa dificuldade foi uma oportunidade muito interessante. As pessoas às vezes compartilham por WhatsApp medo, preocupação, ansiedade, mensagens de tristeza e de pessimismo. E nós compartilhamos mensagens bíblicas.
vídeos bíblicos, a nossa esperança. A palavra de Deus fala em Efésios 1:18 da esperança da sua vocação, em outras versões chamado, outras versões chamamento, mas enfim, a nossa esperança, a esperança da vida eterna. Compartilhar isso com as pessoas é uma ocasião muito importante e com otimismo nós estamos enfrentando isso. Alguns interpretam como anúncio de princípio de dores, né? Pessoas chorando, fala lá em Apocalipse 16, mas a gente tem que ter essa esperança, né? Temos que dar uma dimensão. Cada oportunidade que a gente tem de pregar, né? Ó, seu corpo vai, de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, ele vai perecer. Mas a sua alma, né? Para onde ela retorna? Seu espírito vai para a presença do nosso Criador. Então isso é muito importante a gente testemunhar. E eu queria perguntar para você, para terminar, como é que você está usando o seu tempo? É muito legal as redes de televisão, Netflix, você ter canais e muito entretenimento, também compartilhar notícias por WhatsApp ou por Facebook. Mas a sua esperança também é importante você compartilhar. Um grande abraço, Deus abençoe. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista da Vila Muniz, gostaria de agradecer pelas orações e pela ajuda que vocês têm nos dado aqui na Itália. Apesar do momento difícil do coronavírus, eu queria dar uma mensagem de encorajamento e dizer que nada foge do controle do nosso Senhor Deus, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E nesse momento de confinamento, de coronavírus, Deus está nos dando uma grande oportunidade de retornar às nossas casas, de dar mais atenção aos nossos filhos e maridos, de estar em família, de estudar a palavra, de retornar realmente àquele lugar de consagração da família. E também Deus está dando uma grande oportunidade de evangelismo, porque as pessoas estão sensíveis, amedrontadas, e chegou a nossa hora de não sermos covardes, de sermos audazes e levar o Evangelho do Senhor aos vizinhos, mensagem por WhatsApp, ligar para um amigo, fazer uma oração. As pessoas estão sensíveis ao Evangelho nesse momento e é a hora da igreja se levantar para levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço a todos. Olá, querida Igreja Batista de Vila Muniz, aqui é Juliana, esposa do pastor Matheus Negri. Nós estivemos aí com vocês no ano passado, nós somos missionários aqui na África do Sul. Quem de nós, imaginaria que estaríamos passando por um momento de crise como esse? Quem imaginaria que uma pandemia mundial nos faria ficar fechados, longe das pessoas que nós amamos, com tantas dúvidas, tantas inseguranças, sem ter certeza se o dinheiro vai estar aí no final do mês, não é mesmo? Quem poderia prever um momento como esse? Mas se você olhar na sua Bíblia, já nos primeiros versículos lá em Gênesis, a Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, ela estava destruída e desolada, um verdadeiro caos. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus está no caos. Deus está no caos. Talvez você olhe para a sua vida hoje, você olhe para os seus relacionamentos, todo mundo junto em casa, às vezes isso traz alguns estresses, algumas incomodações. Talvez você olhe para a tua incerteza do futuro, talvez você tenha tantos medos, tantas angústias e você não saiba nem por onde começar, talvez você realmente se sinta no caos. Lembre-se que Deus está com você. Mesmo depois que Ele criou o mundo todo tão lindo, tão perfeito, o ser humano pecou e trouxe uma nova crise, a quebra do relacionamento com Deus, a maldade no mundo. Mas novamente Deus teve um plano rápido, perfeito, corajoso de enviar o seu Filho na hora certa, do jeito certo, para viver aqui como nós, pagar o preço e retornar para os céus. Jesus hoje está lá ao lado do Pai intercedendo por nós e Ele nos prometeu a sua paz, não a paz que o mundo dá, mas a sua paz em qualquer momento. E mais, a vinda de Cristo à Terra não foi o final será quando Ele voltar e Ele fará novos céus e nova terra. Então daquele caos Ele fez algo bom e quando houve uma crise, uma nova crise, Ele fez um plano para fazer algo ainda melhor. E assim será nas nossas vidas se nós caminharmos com o nosso Senhor. Dentro de nós pode até haver o caos,
mas o Senhor está aqui, Ele está em nós e Ele vai transformar qualquer situação em algo ainda melhor. De onde vem o socorro? Vem
pessoal, estamos de volta. Louvores lindos, não é verdade? E esses louvores chegam ao trono de Deus e essas mensagens de esperança, espero que toquem aos teus corações também. E lembre-se de orar por esses missionários, tá bom? Não somente para esses, como tantos outros. O fato de alguns missionários estarem na Europa é preocupante, tá? A situação é difícil lá também. Temos o nosso missionário pastorzão Mateus Negri, sua família na África do Sul, também vive um momento difícil, de medo. Então ore por os missionários espalhados pelo mundo, tá bom? Podemos fazer isso. E se você puder, aonde tiver condições, contribua também, esteja ajudando a vida deles, porque a maioria desse lugar é tudo em euro, então as ofertas que chegam chega a 4 vezes menos comparado a... depende do câmbio, né? Eu nem sei quanto que está o euro hoje, mas eu sei que perde-se muito. Então, quando você puder, ore por eles, oferte para a vida desses missionários ou qualquer outro que você conheça, esteja trabalhando para o reino de Deus nesses países, tá bom, meu irmão? E aqui também, né, aqui no nosso país. Bom, pessoal, vamos começar a palavra de hoje e eu queria já explicar uma coisinha, tá? A palavra de Deus, ela é incrível, incrível, sou apaixonado pela Bíblia. Mas existe algumas, eu não gosto de dizer muito técnica, mas existem algumas regras para a interpretação de um texto bíblico, tá bom? Então, sempre quando você for ler um texto bíblico, veja onde ele começa e onde ele termina, tá bom? Porque às vezes nós pegamos um texto isolado e perdemos todo o contexto dele. Então, quando você lê um texto, veja tudinho, veja desde o início o que ele está querendo dizer. Porque senão nós podemos cair no erro de imaginar algo que não significa. Uma carta, por exemplo, você pega Coríntios, antes de lermos Coríntios, ou enquanto lemos Coríntios, leia todo, desde o início, para entender o que está acontecendo, vai para o contexto histórico, procure estudar, porque isso faz parte do aprendizado bíblico, tá? O estudo bíblico é diferente de uma leitura devocional, mas é enriquecedor. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto de hoje é um texto que se enquadra nisso, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 15. O título que eu dei é Aprenda a Celebrar. Olha só. No versículo 1, gente, desse evangelho, começa dessa maneira. Olha só. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvi-lo quem? Ouvir Jesus. Interessante que no relato já de Lucas, ele coloca publicanos eram aquelas pessoas que cobravam impostos, tá bom? Dos judeus. Alguns desses publicanos eram judeus que cobravam seus irmãos judeus e mandavam esse dinheiro do imposto para Roma. Então eles eram vistos como traidores, o povo tinha nojo, o judeu tinha nojo de publicanos, tinha raiva de publicano. Então por isso que para os judeus eles eram a escória da sociedade. Pois bem, diz que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Versículo 2. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E então Jesus lhe contou esta parábola. Então aqui vai fazer toda a noção de todas as histórias que nós vamos ver daqui adiante. Jesus está com publicanos e pecadores. Esses fariseus e mestres das leis, que eram considerados religiosos, veem isso e falam assim, este homem, Jesus, recebe os pecadores e ainda come com eles. Observe que os fariseus criticavam Jesus pelo fato dele comer com os pecadores. Ou seja, gente, os fariseus e os mestres da lei, eles não se achavam pecadores, entende? Eles não se achavam pecadores. E a partir deste momento que Jesus começa a ensinar para eles uma lição sobre humildade, arrependimento, perdão, alegria e amor. Isso é fantástico. Quando eles falam que Jesus anda com pecadores, eles se colocam como pessoas santas, perfeitas. E agora Jesus começa com a primeira historinha que ele vai contar. Olha só, versículo 4. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma,
não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Presta atenção, porque primeiro Jesus diz que essa ovelha se perde e ela não consegue voltar sozinha. O pastor vai atrás dessa ovelha. Ao encontrá-la, coloca no ombro, cuida da ovelha e se alegra com ela, certo? Versículo 7 diz assim: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Esse texto é muito conhecido. Agora, irmãos, vamos refletir o seguinte: como é que começa a história? A gente vai sempre fazer esse bate e volta. Os fariseus e mestres da lei se achavam santos, enquanto para eles, os publicanos e os pecadores que Jesus conversavam eram pessoas, a escória da sociedade. Agora, a primeira parábola, Jesus conta de 99 ovelhas que ficam no aprisco. Depois ele diz que a alegria é justamente buscar aquela ovelha que havia se perdido. No versículo 7, ele faz uma colocação assim: da mesma forma haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quem que simboliza esse pecador que se arrepende? A ovelha perdida, aquela que o pastor foi atrás. E do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Quem seriam esses 99 justos? As 99 ovelhas, certo? Quem que no início da conversa se acha justo e perfeito? Os fariseus e os mestres da lei. Quem que é a ovelhinha perdida que o pastor vai atrás? Os publicanos e pecadores. Lembra quando Jesus diz: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E aí então o evangelho se estendeu a todos que não fossem judeus. Deixa eu te fazer uma pergunta, gente. Deixa eu te fazer uma pergunta que é bem importante. Existe alguém que não precisa de arrependimento? Hein? Existe alguém que seja tão justo que não precisa se arrepender? Pastor, mas eu já aceitei a Cristo. Perfeito. Você não peca mais? Você não mente mais? Você não cobiça mais? Você não adultera mais? Não, pastor, eu não adultero. Meu irmão, a Bíblia diz que se eu cobiçar a mulher do próximo, se cobiçar o homem do próximo, você é adúltero. Se eu falar mal do meu irmão, eu sou assassino. Agora nós não somos mais julgados pelos atos, nós somos julgados pela intenção do coração. Ou seja, meus irmãos, somos todos pecadores. Porém, os fariseus e mestres da lei se achavam perfeitos. Então, ao que parece, aquelas 99 ovelhas que ficaram no aprisco, aquelas 99 que eram as que não precisavam se arrepender porque se achavam justas, simboliza os fariseus e mestres da lei. E aquela ovelhinha que o pastor vai atrás simboliza aqueles pecadores que ele está comendo. Qual dessas ovelhas você se identifica? Nossa primeira pergunta. Vai adiante, vai ser bem legal. Você se identifica com as ovelhas justas? Aquelas que ficam no aprisco porque somos perfeitas, somos salvas. Ou talvez você se identifica com a ovelha perdida. Aquela que foge e não consegue voltar. É necessário Cristo vir resgatar, o bom pastor. Mais um detalhe importante. Meus irmãos, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas não é o pastor humano. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas é Jesus Cristo. O bom pastor a qual esse texto se refere, irmãos, é Jesus Cristo.
Sabe por que eu quero deixar bem claro com isso? Porque eu, como pastor, sou falho. Eu, como pastor, eu ofendo pessoas. Eu, como pastor e humano que sou, eu peco. Eu não sou bom pastor. O bom pastor é Cristo. Essa história refere-se à pessoa de Cristo. Eu também sou uma das ovelhas que precisou ser resgatada do pecado e que precisa até hoje estar nos braços do Pai. Então essa primeira parábola conta de 99 ovelhas que ficaram no aprisco porque se acham justas e a história de uma ovelhinha perdida que o pastor vai atrás. Vamos para a segunda? Versículo 8. Aí, depois de Jesus dar essa primeira explicação, ele vai para uma outra história. Ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas era a moeda da época, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez ele conta a história de uma coisa inanimada. Primeiro foi um animal, um ser vivo, mas agora é de algo inanimado, uma moeda, que não tem vida. A ovelha, quando ele se encontra, ele se reúne, faz festa, se alegra e celebra com seus amigos e vizinhos e diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E agora ele fala de uma mulher que tinha 10 moedas, perde uma dentro da sua própria casa, isso é importante. Quando a encontra, reúne as amigas, vizinhas e se alegra também. E agora ele diz que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe, o interessante é que esta mulher perde essa moeda dentro da sua própria casa. A ovelha é perdida lá no pasto. Quando a ovelha é encontrada, a ovelha está machucada, a ovelha está assustada, a ovelha precisa ser limpa, porque a ovelha possivelmente está suja. Quando a moeda se perde dentro da casa, lembra-se o que a mulher faz primeiro? Ela acende uma candeia. Por quê? Porque para encontrar algo na escuridão é necessário acender a luz. Para encontrar algo que está perdido é necessário primeiro existir luz. É muito difícil você encontrar uma moeda numa casa na escuridão. Então, para que essa moeda seja encontrada, primeiro deve haver luz. Para que eu e você possamos ser encontrados, é necessário que a luz esteja sobre nós. E quando o texto continua, diz que essa mulher varreu a casa, limpou a casa. Ou seja, esta moeda, além de estar perdida na escuridão, ela estava em meio à sujeira, assim como aquela ovelha. Agora, quando ela encontra aquela moeda, ela faz festa. Mas se a moeda está na escuridão, é necessário primeiro haver luz. Se essa moeda estava em meio à sujeira da casa, é necessário que ela seja limpa. E assim somos eu e você. Às vezes estamos perdidos dentro da casa de Deus, gente. Às vezes você vive dentro de uma igreja, nasceu na igreja, filho de crente, conhece a Bíblia de capa a capa, conhece música. Você é do tempo que o Mar Morto estava doente ainda. Mas talvez você esteja perdido dentro da casa do Pai. Talvez dentro desse contexto religioso que você viveu, você ainda está sujo. Você precisa ser encontrado. Você precisa se deixar ser encontrado por Deus. Você precisa se deixar ser limpo por Deus, porque você tem valor como uma moeda. Mas assim como aquela moeda que se perdeu precisou ser encontrada e limpa, você talvez precise disso também. E a Bíblia diz que quando ela encontra aquela moeda, ela se alegra. Você percebeu uma coisa bem interessante? A ovelha, importante, a ovelha,
estava perdida e precisou ser buscada. Foi colocada nos ombros e cuidada pelo pastor. A moeda também era importante, mas estava perdida e precisava também ser buscada em meio à sujeira. E foi buscada pela dona da casa. Ambos tinham valor, tanto a ovelha perdida quanto a moeda perdida. E ambos eram a menor parte. Olha, de 100 ovelhas, 99 estavam guardadinhas, apenas uma que se perdeu. Das 10 moedas, apenas uma se perdeu. Interessante que nessas duas histórias, Jesus diz que o bom pastor vai atrás da ovelha perdida. Ele não foca nas 99 que se acham salvas ou se acham protegidas. Ele foca naquela que está perdida. A mulher guarda as 9 moedas e vai atrás daquela que estava perdida. É interessante que o foco é a busca. Não é muito parecido com o que Cristo veio fazer? Cristo falou, a palavra de Deus nos diz que ele não veio para os que estão saudáveis, ou ele não veio para os que se acham saudáveis, mas ele veio para os que estão doentes. O problema é, muitas pessoas são doentes e não aceitam, não entendem. Para essas pessoas não há como Cristo salvar. O passo importante para sermos salvos é entendermos que estamos perdidos, gente. Percebe? A primeira coisa para que uma pessoa seja salva, ela tem que reconhecer que ela está perdida. Eu só posso procurar um médico quando eu sei que eu estou doente. Quantas pessoas estão doentes e não procuram médico? E quantas pessoas estão doentes espiritualmente? Mortas espiritualmente e não buscam o Deus da vida, porque não acham que precisam. Então o foco de Jesus não é naqueles que se acham bons, de forma alguma, de forma alguma. A palavra de Jesus não veio para morrer na cruz por aqueles que se acham bons. Jesus veio morrer na cruz por aqueles que sabem que precisam dele. A história do jovem rico que chega na presença de Jesus. E quando Jesus fala para ele assim, vende tudo que você tem e me siga, aquele jovem ficou triste e foi embora. Você observa que Jesus não vai atrás dele. Jesus não negocia com ele. Não, não, fica aqui comigo, olha, não precisa vender tudo. Vende. Não. Que aí vai. Você se acha muito bom. E eu não vim para os que se acham bons. E o último exemplo que Jesus deu foi na cruz. 2 ladrões. Os 2 pecadores, mas um ainda se achou no direito de exigir de Jesus algo, enquanto o outro reconheceu que ele era um pecador e precisava de Jesus. Os 2 ladrões tiveram a oportunidade de ser salvos. Quem foi salvo? Aquele que reconheceu seu pecado. Então guarda isso. O foco de Jesus não são naqueles que se acham santos. Não é nas 99 ovelhas que se acham santas, melhores do que aquela almazinha que está perdida. O foco de Jesus não é nas 9 moedas que estão guardadas, é na moeda que está perdida. Mas vamos continuar, que agora que a história vai ficar muito legal. E eu acho que dessas 3 histórias, talvez essa seja a mais conhecida e linda. Tem muitas músicas fantásticas, inclusive. Hoje eu vou terminar a mensagem um pouquinho diferente, depois eu vou estar falando, eu vou deixar um louvor fantástico, tá bom? Versículo 11. E Jesus continuou, depois da ovelha perdida, depois da moeda perdida, e ele vai contar a história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua herança entre eles. Gente, aqui é um grande problema, tá bom? Um problemaço. Porque quando uma pessoa tem direito à herança, na maioria das vezes, quando o pai ou a mãe, o dono da herança, morre. Ao que parece, aquele jovem está dizendo o seguinte, enquanto o senhor não morre,
eu quero a minha parte, está demorando para morrer. Ou então, quando o dono da herança acha que o herdeiro já tem condições de receber a herança. Entende? Não precisa ser apenas em morte. Mas talvez o filho lá tem sua idade, o pai fala, ó filho, toma a tua parte da herança aqui. Porém, quem decide é o pai, não o filho. Hoje em dia, passa meio desapercebido, mas naquela época isso era visto como uma desonra ao pai. O filho agir com essa arrogância e prepotência. Pai, eu quero a minha parte da herança. Pois bem, diz a Bíblia que o pai deu a parte da herança para o filho. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. É sempre assim, não é verdade, gente? Quando nós queremos fazer alguma coisa de errada, nós buscamos sempre fazer longe das pessoas que a gente ama ou que a gente tem medo. Longe do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do pastor, não é verdade? Ou pior, de Deus. Como se a gente pudesse fugir de Deus. Interessante que quando esse jovem vai embora, ele desperdiçou tudo, vivendo de maneira irresponsável. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para você, a vida é assim, tá bom? A vida é assim. Enquanto você tem algo, você está cheio de amigos. Quando acaba seu dinheiro, eles te abandonam. Porque eles só querem te usar. Se prepara. Valorize quem te ama de verdade. Valorize aqueles que estão com você desde que você não era ninguém. Ou aqueles que você sabe que de fato te amam pelo que você é, não pelo que você tem. Aquele jovem foi para um lugar muito longe do pai. Muito longe do pai. E gastou tudo. E a palavra de Deus diz que depois de um tempo houve grande fome e naquela região ele começou a passar fome. Versículo 15. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Gente. Há um tempo atrás eu preguei sobre os gadarenos, lembra da região dos porcos? A região era tão distante que esse jovem foi, que o judeu não criava porco, o judeu não comia porco, não come até hoje, porque é um animal imundo considerado por eles. Para esse rapaz ir para uma terra tão longe, era uma terra onde o povo criava porcos. Agora pensa o seguinte, hein? Pensa que Jesus está contando essa história para quem? Para quem? Para os fariseus e para os mestres da lei, a galera do Antigo Testamento, a galera da Torá, a galera que era olho por olho, dente por dente, a galera que tudo era pecado. Agora, quando Jesus fala que esse jovem pediu herança do pai, aqueles homens devem ter ficado irados, onde já se viu? E agora Jesus contando essa história, fala que aquele jovem começou a passar necessidade e foi cuidar de porcos. Aí o versículo 16 diz assim, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ou seja, gente, aquele jovem foi para o nível mais baixo que um homem poderia ir para um judeu. Ele foi não apenas cuidar de porcos, mas ele desejou comer a comida que os porcos comiam. Eu imagino que os fariseus, ouvindo aquilo, vibravam, dizendo, isso aí, está pagando, quem mandou, Deus está pesando a mão. Versículo 18, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Aquele jovem caiu em si, aquele jovem percebeu que ser escravo do pai dele era muito melhor que ser escravo na mão daqueles homens.
Sabe, vou te falar uma coisa, tem pessoas que só depois de estar longe de Deus que percebe que é muito melhor ser escravo de Deus do que escravo do diabo. O diabo te oferece muitas coisas, mas ele vai te tirar. O diabo te oferece oportunidades incríveis, mas tudo isso vai ter um preço muito alto. E aquele jovem percebeu. E quando ele cai por si, ele falou assim, eu vou voltar para a casa do pai. Sabe por que aquele jovem quis sair da presença do pai? Porque possivelmente ele achava o pai muito duro. Talvez ele achava um pai muito enérgico. Nós vamos ver no finalzinho da história que é o que dá a entender. Era um pai que colocava regras. Era um pai que colocava normas, mandamentos. Eu fui um adolescente em uma certa fase da minha vida muito rebelde. Meu pai e minha mãe tinham várias regras. E quando eu quebrava essas regras, tinha consequência. Mas sabe, gente, as regras que Deus nos impõe através da Bíblia, vamos chamar de cerca, tá bom? Vamos colocar essas cercas que Ele coloca para nós. Essas cercas não são para nos prender. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não quero virar crente, eu não quero viver para Deus, porque eu já não vou poder mais fazer isso, eu não vou poder fazer mais aquilo. Essas regras, essas cercas, não são para nos prender, não são para impedir que nós saiamos desse lugar, mas essas cercas, estes mandamentos, é para nos proteger do ataque que vem lá de fora. Pensa no galinheiro, onde as galinhas estão. Aquela tela, a galinha pode pensar assim, puxa vida, colocou essa tela para que eu não possa sair. Mas aquela tela protege ela da raposa, de todos os bichos que poderão atacá-la. Assim são os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são para nos proteger. Entende? E o filho agora começa a entender isso. Versículo 20, ele diz o seguinte: a seguir ele levantou-se, depois dele pensar tudo aquilo, e foi para a casa de seu pai. Olha que coisa maravilhosa. Estando ainda longe, viu, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o filho e o abraçou e beijou. Aqui é fantástico. O filho está indo para a casa do pai, mas o pai vê o filho de longe, e aqui o pai faz algo que para aquela cultura oriental era algo muito desonrosa ao pai. O pai corre. Sabe por que é desonrosa? Porque só corre pobre. O rico não tem pressa. O rico não vai de encontro ao pobre. É o pobre que tem que vir de encontro ao rico. Não é o rico que corre para abraçar alguém. Não é o pai que corre para abraçar o filho, é o filho que corre para abraçar o pai. Isso fazia parte da cultura. Mas naquele momento, o pai abre mão de toda a imagem que um pai tem e ele vai de encontro ao filho. Mas lembra-se, não é o mesmo filho que foi embora. Não é o mesmo filho bonitinho, cheirosinho, com roupinha nova que saiu de casa. O filho que volta é um filho que está sujo, fedendo a porco, roupa velha, descalço, pobre, possivelmente doente talvez, com a barba grande, cabelo feio, a unha suja. O filho que vai embora da casa do pai é o filho que o pai criava bem, que o pai cuidava bem, era um filho saudável. Mas o filho que volta para o pai é um filho doente, sujo, feio, pecador. Mas mesmo assim esse pai vai atrás desse filho, porque não importa se o filho está no meio dos porcos, ele continua sendo filho. Não importa onde você esteja e como você esteja, você continua sendo filho de Deus. Deus só está esperando você voltar para Ele. Deus só está esperando você vir ao encontro dele. Mas pastor, ele não vem ao meu encontro? Não. Ele já veio há 2000 anos atrás e morreu na cruz por você. Mas ele está aguardando você vir ao encontro do Pai. Versículo 21. O filho lhe disse... lembra da cartinha que o filho fez lá atrás? Eu vou falar assim para meu pai. Aí o filho começou a falar: pai,
eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí, lembra que a história era assim, mas trata-me como um dos teus empregados, blá, 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 blá. Versículo 22, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Sabe o que é maravilhoso? Quando o filho começa a dar explicações ao pai, o pai nem ouve, o pai corta a conversa do filho, fala, não, ei, chamou os escravos, vem, coloca a roupa no meu filho, coloca o anel, coloca calçado, mata o novilho, faça a festa. O pai não está interessado em ouvir as desculpas do filho. O pai não está interessado em ouvir as desculpas do filho. Mas por quê, pastor? Porque as atitudes do filho já mostravam arrependimento. Vocês têm noção, gente? Vocês têm noção do que foi para aquele jovem, mesmo que sendo uma parábola, talvez não seja uma história verídica, mas pensa, você sair de casa rico, orgulhoso, vaidoso, arrogante, com muito dinheiro, vira as costas para a família, para o pai e vai embora, e todos na cidade sabem que você vai embora. Depois de algum tempo você volta sujo, fedido, impuro, pecador, descalço, pobre, um mendigo. Você tem que encarar o seu pai, você tem que encarar os empregados, você tem que encarar as pessoas da cidade. O pai não precisava das palavras do filho, porque as atitudes do filho já demonstravam arrependimento. Eu vou te falar uma coisa, tem muito blá 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 e pouca ação. Não adianta você falar que está arrependido se continua na mesma miséria de vida que você tem. Não adianta você falar que está arrependido se continua fazendo as mesmas coisas que você faz, enfiado no meio dos porcos. Não adianta você falar que está arrependido se você não está disposto a encarar as consequências do seu pecado. Aquele jovem encarou as consequências, ele voltou para a casa do pai como um humilhado e o pai o recebeu. Tem? Palavras muitas vezes não significam nada, atitudes contam mais. Então com Deus, muitas das nossas orações podem nem chegar ao ouvido dele, porque ele sabe que é uma oração hipócrita. Mas às vezes as orações que a gente não consegue falar através de choro, ou talvez orações que a gente não consiga fazer para Deus por causa da vergonha, Deus entende. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, haja, saia de onde você saiu, volte aonde você estava, se conserte com quem precisa se consertar. Pague o preço do arrependimento, que o pai está lá te esperando. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, fazendo o quê? Trabalhando. Quando se aproximou da casa, ele ouviu a música e a dança. Então ele chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? E este lhe respondeu, o seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. Olha que da hora isso. O escravo, o servo do pai, estava mais feliz com a volta do filho do patrão do que o próprio irmão. Versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. E então seu pai saiu e insistiu com ele. Vamos, filho, entra na festa. Versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Gente, agora é o sentido do texto.
Por quê? Lembra que na história a ovelha perdida, os vizinhos e amigos se alegraram. Na moeda perdida, os vizinhos e amigos se alegraram. E no filho perdido, o filho que havia se perdido quando volta, o próprio irmão não se alegra, mas os escravos se alegram. A raiva do filho mais velho era tão grande que no versículo 30 ele nem fala, porque quando o meu irmão voltou, ele falou quando esse seu filho voltou. O filho mais velho está com tanto ódio do seu irmão mais novo que não considera mais como irmão. O filho mais velho está com tanto ódio do pai que chega a falar para o pai: eu trabalho tanto tempo como um escravo ao teu serviço. Eu nunca te desobedeci e você nunca me deu um cabrito. Aí disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que tenho é seu. Sabe, gente, eu acho que o que o pai estava dizendo é o seguinte: você não precisava pedir para mim uma ovelha para fazer uma festa. Era só fazer. O problema não é que o pai tratava o filho como um escravo. O problema é que esse filho se via como um escravo do pai. Esse filho mais velho servia a Deus baseado em leis. Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Ou seja, o relacionamento que o filho mais velho tinha com o pai não era de filho, mas era de um escravo. O senhor manda, eu obedeço e pronto. Me diga uma coisa, quem que servia a Deus naquela época baseado nas leis? Ferro e fogo, ferro e fogo. Quem que naquela época achava que estava fazendo a coisa certa porque a lei dizia: apedreja a mulher, não pode curar no sábado, não pode fazer isso no sábado? Quem que fazia isso? Os fariseus. E o início da conversa, Jesus está falando com quem? Com os fariseus e mestres da lei. Este filho mais velho, ele que se sentia escravo de Deus. O escravo do seu pai. E ele não admitia que o pai recebesse seu irmão de volta para casa, porque seu irmão era um pecador e para pecador não há mais esperança. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que os fariseus, os mestres da lei, não queriam que Jesus desse atenção aos pecadores? E eles se achavam tão bons que o céu era só deles? Esse filho mais velho é figura dos fariseus e mestres da lei, que estão revoltados com Jesus. Esse filho mais novo são os pecadores, que mesmo chegando ao ponto mais baixo de comer, de cuidar de porcos e querer comer comida de porco, mesmo ali ainda é filho de Deus. Aí o versículo 31, Jesus termina dessa maneira: mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi encontrado. E termina assim. Termina assim essa história. Termina sem um final. Termina sem uma lição de moral, porque parece que Jesus quis deixar isso ao ar. Quem são vocês? Vocês são do que se alegram quando o que está perdido é encontrado? Ou vocês são daqueles que se revoltam por se achar bons o suficiente para não se misturar com eles? Agora, pensa no seguinte: poderíamos dizer que o foco da primeira história das ovelhas não fosse a ovelha perdida, mas as 99 que se achavam justas. Talvez o foco da segunda história não fosse a moeda que havia se perdido, mas sim as outras 9 que estavam limpas e protegidas. E talvez o foco da terceira história
talvez, é a leitura que eu faço, fique à vontade, tá? Não fosse o filho mais novo que foi perdoado e aceito pelo pai, mas sim o filho mais velho, que não aceitava que o pai perdoasse e aceitasse o seu irmão mais novo de volta. Sabe, gente, essas 3 histórias nos mostram quanto o amor e a graça de Deus são irritantes para muitos de nós. Porque talvez eu e você, muitas vezes, podemos fazer parte das 99 ovelhas que acham que são justas e que o bom pastor não precisa ir atrás daquela que está perdida. Ou talvez sejamos as moedas que se acham limpas e não quer se misturar com a moedinha que estava suja, perdida, na escuridão. Ou talvez sejamos como o irmão mais velho. Sabe, pessoas que já estão há 10, 20, 30 anos na igreja e vivem uma religiosidade. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não deixo, eu não faço. Aí quando vem alguém que aceita Cristo, ao invés de se alegrar, só olha para o passado dessa pessoa e a condena. Ao invés de se alegrar, critica a Deus. Como que pode, Senhor? Como pode o Senhor abençoar essa pessoa que está vindo agora, sendo que eu há tanto tempo te sirvo? Eu venho aos cultos há 15 anos, eu nunca perdi um culto de oração, eu leio a Bíblia 10 vezes por ano, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo, o Senhor ama mais a este, o Senhor tem abençoado mais a este do que a mim? Meu querido, se você não consegue entender a graça de Deus, talvez você seja o irmão mais velho. Aquele que serve a Deus baseado em leis e regras. Não estou dizendo que a gente não deve obedecer, entenda. Devemos obedecer a Deus, devemos seguir seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. É o que o próprio Jesus disse. Mas o que eu não posso fazer é apenas servir a Deus pelas leis sem o amá-lo, sem entender que tudo isso é recíproco. O problema é que muitos de nós servimos a Deus baseado em regras que nós mesmos instituímos. O que é amar a Deus? Amar a Deus é ir para o culto, amar a Deus é ler a Bíblia, amar a Deus, tá. Mas como é o teu relacionamento com Deus? Você vê Ele como Pai, de fato? Ou você vê Ele apenas como um Senhor? Às vezes, nós nos vemos apenas como escravos e não também como filho. Lembrando que para aquela época, filho e escravo não tinha tanta diferença até uma faixa etária, tá, gente? Porque o relacionamento de amor entre pai e filho é muito diferente do que de hoje. A afinidade. Filho era para servir os pais, certo? Por isso que essa história para os judeus, para os fariseus, era terrível, porque o pai corre ao encontro do filho, o pai beija o filho suja, imundo. Então era diferente o relacionamento. Mas às vezes nós não nos alegramos com a volta dos filhos que se distanciam. E a primeira lição é a humildade. Lembre-se, não há nenhum justo. Todos precisam se arrepender. Se você se acha muito justo, muito perfeito, eu vou dizer que você não é. Porque se algum dia você pensou mal de alguém, você é um pecador miserável como eu. Se um dia você cobiçou a mulher de alguém, você é um adúltero, assim como eu. Se você é uma mulher que cobiçou o esposo de alguém, o homem de alguém, você é um adúltero, assim como aquela mulher que foi apedrejada. Se você um dia falou mal de alguém, você é um assassino, é o que a palavra de Deus nos diz. Entende? Somos todos pecadores. Se você fala, pastor, eu não faço isso, então você é mentiroso.
Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus nos diz que aquele que diz que não mente já é pecador. Irmãos, todos nós somos pecadores. Nenhum de nós deveria estar junto das 99 ovelhas que se acham justas. Nenhum de nós deveria fazer parte das 9 moedinhas que estavam guardadas e limpas. Não. E nenhum de nós deveríamos ser como o filho mais velho, que serve ao Pai apenas pela lei, mas não compreende teu amor. Segunda lição, o arrependimento. Depois que a gente reconhece os pecadores e temos a humildade de reconhecer, devemos voltar. Ou voltar ao Pai, se você está desviado, ou ir de encontro ao Pai, se você nunca teve essa decisão. Mas é necessário que primeiro você reconheça seu estado de pecado e se arrependa. E olha que interessante, observe que na primeira história o pastor vai de encontro à ovelha. Na segunda história, a mulher vai de encontro à moeda. Na terceira história, o pai não vai ao encontro do filho. Sabe por quê? Porque o filho toma a decisão conscientemente. Conscientemente. Muitas pessoas estão distantes de Deus de forma consciente. E se você conhece a palavra de Deus, se você já teve um relacionamento com Deus, cabe você ir de encontro a Deus. Mas pastor, aonde que Deus está? No mesmo lugar que você deixou Ele. Trilhe os mesmos caminhos que você trilhou. Passe pelos mesmos lugares. Vá pedindo perdão às pessoas que você ofendeu. Chegando ao Pai. O Pai está de braços abertos para te abraçar, para cuidar de você. Mas pastor, olha a situação que eu estou, pastor. É assim que o Pai te quer. Lembra? Atitude vale mais do que palavras. Não espere mudar. Vá assim como está. Vá sujo. Vá fedido. Vá cheio de pecado. O importante é que quando você chegar na presença do Pai, o Pai vai te lavar. O Pai irá calçar teus pés, o Pai irá cuidar de você, o Pai irá colocar o anel nos seus dedos e vai ter o mesmo direito à herança que tinha antes. E você passará não, porque você nunca deixou de ser filho ou filha. Você apenas estará mais próximo ao teu Pai. Terceira lição, perdão. Gente, nós devemos estar dispostos a pedir perdão a Deus. Mas, acima de tudo, nós temos que estar preparados para receber o perdão de Deus. Porque, sabe, o perdão de Deus é algo tão constrangedor para nós que a gente tem dificuldade. Eu vivi isso há muitos anos atrás. Eu tive uma situação na minha vida tão complicada que eu achei que Deus nunca ia me perdoar. E o processo do perdão foi um processo muito demorado. Porque Deus me perdoou, mas eu não me perdoava. Lembra, o filho mais novo, ele chega e pensa assim, eu vou correr, eu não quero ser filho, eu quero ser apenas escravo. Se ele me aceitar como escravo, está ótimo. Na cabeça do filho, ele nem imaginava que ele poderia voltar a ser considerado filho novamente, mas mal imaginava ele que o amor do seu pai por ele era tão grande e ele iria perdoá-lo. Assim, meu irmão, minha irmã, não importa o que você fez, aceite o perdão de Deus. Aceite. Eu sei que é constrangedor esse perdão, mas acredite que esse perdão é para você. E a alegria. Nós devemos aprender a nos alegrar. Alegrar quando a ovelha perdida é encontrada, alegrar quando a moeda perdida é encontrada e alegrar quando o filho perdido se volta. Festeje, se alegre. Celebre. Porque é triste quando às vezes os escravos do pai se alegram mais do que o próprio filho. É triste quando as pessoas que não são cristãs ficam mais felizes quando uma pessoa se acerta com Deus e muda de vida do que os próprios cristãos, que ao invés de se alegrar, condenam. Por último, o amor de Deus é indescritível, gente. Observe que no início não foi o pai. No início o pai não impediu o filho de ir embora. O pai não poderia ter impedido? Claro que poderia, mas o pai não impede. O pai deixa que o filho vá embora. Diferentemente do pastor ou da mulher, esse pai não vai atrás. Mas sabe por quê? Porque Deus quer que nós o amemos de maneira
completa, plena. Aquele pai sabia que o filho não o amava por completo, porque o filho desejava conhecer outras coisas. Então aquele pai permite que esse filho vá se aventurar. O pai permite que esse filho vá descobrir outros amores em sua vida. Farra, amigos, prostituição. O pai permite, mesmo doendo no coração do pai. Mas fato é que quando esse filho retorna, o amor desse filho ao pai é pleno. Porque ele entendeu que tudo aquilo que o mundo oferece é passageiro. E o amor pleno está no pai. Um pai cheio de regras, um pai cheio de mandamentos, um pai duro, mas um pai que ama e que protege. Coisa que esse jovem não tinha lá no mundo. O amor de Deus não é um amor doentio ou opressivo e nem mesquinho. Sabe aquele amor de colocar numa gaiola, de fechar? Não, gente. Não, Deus nos deixa livres. Porque Deus quer que nós o amemos de maneira plena. Como é o teu amor por Deus? Como você ama a Deus? Ou é um amor por completo, ou não pode ser pela metade. Sabe por quê? Porque Deus nos amou por completo quando Ele morreu por nós na cruz. Ele se deu por inteiro. Para terminarmos, e ao retornar para a casa do seu pai, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho tiveram duas lições importantes. Primeiro, o filho mais velho entendeu que o perdão é de Deus, Ele dá a quem Ele quer. Ponto. Deus perdoa a quem Ele quer. Não cabe nem a mim nem a você decidir quem é digno de receber o perdão de Deus. Segunda lição, a casa é de Deus e Ele aceita quem Ele quer. Nós não temos o direito de escolher quem serão nossos irmãos. Você e eu não temos esse direito. Ah, mas eu não gosto de fulano de tal, fulano de tal tá até para a igreja, vai para o céu. Não interessa. Não interessa. O pai chama os filhos. O pai vai adotando os filhos e a gente tem que se virar para nos dar bem. Não é o filho que escolhe o irmão, mas o pai que escolhe os filhos. E talvez essa seja uma das dificuldades maiores na vida cristã, entendermos que nós temos que aprender a nos dar bem, irmãos. Goste você do seu irmão ou não goste, se o pai chamou ele para ser salvo, para estar fazendo parte da família, se alegre com isso. Não faz biquinho, não fique bicudinho, não fique bravo, se alegre, celebre, porque isso é a demonstração do amor do pai. O que você está esperando? Corra para os braços do pai. Deixa ele tratar suas feridas, tanto emocionais quanto físicas. Deixa ele limpar sua sujeira, tirar todo o cheiro do pecado. Deixa ele colocar roupas novas em você e limpas. E deixa ele colocar de novo o anel no seu dedo e te chamar de filho e filha. Como eu havia dito, hoje eu vou terminar de uma maneira diferente. Eu gostaria que você ouvisse esse louvor até o finalzinho. É maravilhoso. Essa música é do Estênio Márcios. Eu queria até indicar, ouça as músicas desse homem, um grande poeta de Deus. E a história dessa música fala que o pai aguarda o filho no portão. Até que chega uma hora que o portão fica vazio. Por que o portão está vazio? Porque o filho volta para casa. E não há mais necessidade do pai esperar no portão. Deus está no mesmo lugar que você o deixou. Corre para lá. Peça perdão e recomece sua vida. E se você nunca saiu da casa do pai, não seja como o filho mais velho. Ao invés de censurar ou criticar aqueles que estão se achegando, se alegre, celebre. Se você quiser conversar comigo, manda uma mensagem. Se você quiser falar alguma coisa, comente, coloque nos comentários aqui do vídeo ou do YouTube, tá? Estamos juntos, meu irmão e irmã. Deus te abençoe. Não estarei orando para terminar. Essa oração é tua com Deus. Se você quiser entregar a tua vida a Cristo, ore a Ele. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas aceite-me. Faça isso. Mas haja. Não fica apenas no blá blá blá.
vá de encontro ao Pai. Tá? A mudança começa em mim. Não tenha medo, tenha esperança. Até domingo, se Deus quiser. E ouça esse louvor e que Deus te abençoe grandemente. Um beijo. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão.